Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de sistemas operacionais e hoje nós vamos tratar do suporte do hardware ao sistema operacional. Bom, por que isso é importante, pessoal? Por quê? Não tem como a gente fazer sistema rodar sem a máquina, beleza? E sistema roda onde? Sistema é executado onde? Em cima da máquina, perfeito? Então olha só, primeiro nós vamos lembrar um pouquinho de processador. O que é o processador? O processador ele é basicamente o cérebro, como se fosse o cérebro, né? Ele é a unidade de execução da máquina. E ele é definido por esses três itens aí. Primeiro, a arquitetura do conjunto de instruções, ou seja, quais as instruções que cada processador consegue executar. Se você pega, por exemplo, uma instrução de soma, somar dois registradores, todo processador tem, certo? Mas só que não é todo processador que vai ter toda a instrução que tem em todo processador. A gente não pode garantir que eu pego um i7, ele vai estar rodando o mesmo que roda num Celeron, que vai estar rodando a mesma coisa que roda num Ryzen, ou num processador da PowerPC, um processador Motorola. Os conjuntos de instruções de cada processador são diferentes. É como se você tivesse uma calculadora científica, uma calculadora básica, uma calculadora financeira, certo? Por quê? Existe coisa implementada no nível do hardware, existem unidades operacionais que fazem essas implementações ficarem diferentes umas das outras. E aí alguns processadores vão ter mais instruções do que outros mesmo. Beleza? Outra coisa que a gente deve lembrar é que a execução de uma instrução ela depende de pelo menos 3 etapas. Ou seja, o ciclo de uma instrução ele é composto por busca, decodificação e execução. E isso pode ser subdividido ainda em mais etapas. É tanto que quanto mais etapas você tem nesse ciclo de instrução, grosso modo, né, de forma geral, mais estágios do pipeline você consegue ter para poder paralelizar a execução das instruções utilizando o processador. Perfeito? E outra coisa que nós temos que lembrar é o seguinte: um processador, pessoal, ele é formado por unidade operacional, que é a ULA, e a unidade de controle. Ok. A ULA, ela simplesmente realiza operações lógicas e aritméticas. Mas tem um outro detalhe que está dentro do processador, que são os registradores. Onde é que você acha, por exemplo, que o resultado da ULA fica armazenado para a memória? Num registrador. Onde é que fica armazenado o endereço da próxima instrução que vai ser buscada na memória, para o processador saber onde buscar? Num registrador, certo? E aí tem alguns registradores que são registradores especiais, registradores de uso específico. A gente tem como exemplo aqui, ó, o PC, que é o contador de programa, o ponteiro de pilha, o stack pointer, a palavra de estado do programa, o PSW, ou ainda registrador de estado, registrador de instrução, certo? Esses registradores são registradores já pré-definidos, eles têm sempre o mesmo uso e eles ficam dentro do processador. São processadores que o sistema operacional, ou processadores não, são registradores que o sistema operacional consegue acessar para poder ler os valores, ele lê os valores em binário, certo? Leva para a memória e aí de lá ele pega esses valores e entrega para os programas que você estiver rodando. Na verdade são processos. Tranquilo? Outra coisa que a gente estava falando que é do pipeline dos processadores. Quanto mais estágios eu tenho no ciclo da instrução, mais eu consigo subdividir a execução de uma instrução em subetapas, em etapas menores, certo? Que não gastam necessariamente o tempo de execução de uma instrução toda, porque a execução de uma instrução leva várias fases, custa várias fases. E o que é o pipeline? É o paralelismo no nível de instrução. Ou seja, eu consigo executar algumas instruções ao mesmo tempo, no mesmo processador, desde que, para cada instrução que está sendo executada naquele momento, eu esteja utilizando uma parte diferente do processador. Certinho? Isso pode melhorar bastante o desempenho dos programas sendo executados. Você pode procurar aí, por exemplo, agora, para começar a relembrar, o exemplo do pipeline da lavanderia.
certo? É um exemplo super clássico que te ajuda a começar a estudar, relembrar o pipeline no processador. Tranquilo? Outra coisa que nós temos aí já são um pouquinho mais elaboradas, é o conceito de processadores superescalares. Processadores superescalares têm múltiplas unidades funcionais. Quando nós estamos falando de múltiplas unidades funcionais dentro do processador, é como se a gente tivesse, por exemplo, várias ULAs, entendeu? Embora a gente tenha um processador só, a gente está conseguindo trabalhar com várias operações ao mesmo tempo, porque eu tenho vários somadores, ou vários subtratores, ou vários multiplicadores, entendeu? Vários circuitos menores para operações lógico-aritméticas sendo operadas ao mesmo tempo. Beleza? E a gente também tem o conceito de chips multithread ou hyperthread, que é uma tecnologia da Intel, o hyperthread, que é o quê? É quando a gente consegue fazer a execução de diferentes linhas de um mesmo processo. Como assim? O núcleo do processador, eu consigo virtualizar e colocar linhas de execução independentes umas das outras. Enquanto eu tenho o conceito de multinúcleo ou multicore, que eu tenho de fato dois núcleos físicos diferentes uns dos outros. Entenderam? Então eu tenho a possibilidade de ter no mesmo processador um processador multicore ou multinúcleo e ainda tenho a possibilidade de ter um processador que consegue virtualizar para mim os núcleos em threads diferentes e por isso ele vai ser multithread. E isso pode se refletir na execução de linhas independentes do processo quando ele estiver sendo executado na memória. É claro que para cada item desse aí tem uma série de especificidades que dá uma outra videoaula. Esse aqui é para a gente se lembrar um pouquinho de como é que o hardware está ali para poder suportar o sistema operacional. Além disso, eu gostaria muito de lembrar também, pessoal, sobre a memória. É extremamente importante. Gasta um tempinho nesse slide aí, dá um pause, olha essa pirâmide. Por quê? O que é importante você lembrar daí? Essa diferença em que, vamos pensar no processador. Dentro do processador, a gente tem o topo da pirâmide, a gente tem registradores. A gente ainda pode ter cache dentro do processador e cache fora do processador. Um pouquinho mais distante do processador, a gente tem a RAM. E ainda mais distante, a gente tem a memória secundária, certo? Que são os HDs, os SSDs, que podem até ser chamadas de entrada e saída, inclusive. Podem não fazer parte exatamente do sistema de memória do computador. Mesmo porque o sistema de memória é da RAM para cá, da memória principal para dentro. Ou, como está aí, designado aí, com essa chave na memória principal aqui, é só para lembrar vocês que é o que não é memória secundária, tá? É o que está na placa-mãe, seja ela a RAM ou as que estão no próprio chip do processador. Quanto mais próximo do processador, mais rápida. Quanto mais longe, mais lenta. Só que quanto mais longe, mais barata. Quanto mais próxima, mais cara. E outra coisa, programa sendo executado, processo, onde que ele está? Memória principal. Tá bom? O usuário não acessa HD. O processador não vai direto no HD, numa situação normal, para poder chamar um programa para sua execução, não. Tá bom? Então, o programa tem que ir primeiro para a memória principal. De lá que ela vai para o processador. E outra coisa, unidade de gerenciamento de memória. Um bloquinho de hardware no computador que sem ele não é possível a gente ter memória virtual. Tá bom? É ele que dá suporte para o mecanismo que a gente vai ver aqui, que é de virtualização de memória e utilização, por exemplo, de HD para poder ser a nossa RAM, a nossa memória principal. Outra coisa que nós vamos lembrar, pessoal, é do conceito de entrada e saída. O que é entrada e saída? Bom, entrada e saída é o que a gente está mexendo aqui, né? Teclado, mouse, monitor, áudio, vídeo, para poder entregar dados para o sistema operacional ou para poder receber dados do sistema operacional. Placa de rede. E aí nós vamos lembrar de dois conceitos principais. O driver e o controlador de dispositivo. O que é o driver? É o software. É o que eu baixo para poder conseguir dizer para o sistema operacional como é que é o comportamento do hardware daquele dispositivo de entrada e saída.
E o que é o controlador? O controlador é um chip que está na interface, pode estar, por exemplo, na interface analógica com a digital, certo? Interface do dispositivo com o barramento ou com o processador. Por quê? O dispositivo, que nem a placa de rede, quando eu pego o cabo e conecto, eu conecto naquele conector RJ45, ele não está indo direto para o processador. Ele vai para uma memória, vai para um buffer, tem que passar pelo processo de transdução. E aí o controlador é que consegue pegar esses dados ali da interface e passar esses dados, já de forma codificada, para o processador. Entenderam? Agora, como que o sistema operacional opera isso? Como é que é a sequência de instruções? Como é que é a sequência de comunicações? Isso aí é o driver que vai dizer. Tranquilo? E aí tem... Oi. Tá gravando a aula. Tá, tchau. E aí nós temos 3 métodos de acesso para o sistema de entrada, dispositivo de entrada e saída. Ou você fica ali verificando se ocorreu alguma modificação de estado para atender aquele dispositivo, que é chamado de espera ocupada, ou o sistema recebe uma interrupção via barramento para dizer que existe algum evento ali que precisa ser tratado, ou não, né? E aí, a questão das interrupções, ela também deve ser estudada com profundidade, porque existe todo o contexto, troca de contexto, porque quando chega, por exemplo, vamos supor que chegou uma mensagem pela placa de rede. Beleza. Então, o sinal de interrupção no barramento, ele foi setado. Significa que o sistema operacional tem que dar trato de buscar a rotina que trata de buscar a mensagem na placa de rede e entregar para o browser, e depois descarregar, ou seja, voltar à execução do processo que estava sendo executado antes de executar, de tratar essa interrupção. Entenderam? Então merece um pouquinho também voltar lá em interrupções para poder estudar com mais afinco. E por fim, o acesso direto à memória. Ou seja, o que é o acesso direto à memória? Bom, como está dito aí, o DMA é um chip especial controlado pela CPU, mas executa a troca de dados de forma independente entre entrada e saída de memória. Ou seja, é para possibilitar que memória e entrada e saída conversem entre si para desonerar a CPU. Entenderam? Ou seja, vamos supor que tem que buscar um arquivo enorme lá no HD para mandar para a memória. Então, quando o sistema consegue acionar o processador para fazer isso, na verdade, isso pode ser feito direto via DMA. É um chip mesmo. A comunicação ela é só iniciada pelo processador e ela continua direto ali do DMA. Entendeu? Aí o processador fica livre para poder fazer outra coisa. E por fim, pessoal, nós temos os barramentos. O que são os barramentos? Bom, barramentos são as formas de comunicar, os meios, as vias de comunicação entre todos os blocos de um computador. Tranquilo? Seja o computador do tipo que for. Então, se você perceber, dá um pause aí, dá uma observada nessa figura. Olha só a quantidade de barramentos que a gente tem aí. Que são barramentos diferentes, barramentos com velocidades diferentes, com capacidades diferentes, porque tem necessidades diferentes. Barramentos mais próximos da CPU tem que ser barramentos mais rápidos, certo? Barramentos de entrada e saída já não precisam ser barramentos tão rápidos. Entenderam? Pensa comigo. Imagine se você conecta ali, por exemplo, aqui, ó, a CPU, onde está aqui com barramento de cache e barramento local que vai dar acesso à memória principal. Imagina que você coloca aí o modem ou a impressora. Eles vão compartilhar um barramento que não é necessário, porque a impressora não precisa dessa rapidez de comunicação. Ao passo que se você colocar memória no barramento de entrada e saída, certo? Alguma coisa assim, não faz sentido, porque isso vai dar um gargalo enorme. Então, o computador ele não foi construído dessa forma. Beleza? E aí, pessoal, é o seguinte, nós temos essa outra figura aqui também, que ela basicamente representa a evolução dos barramentos no computador, certo? À medida que os processadores e as memórias foram ficando mais rápidos, a capacidade de um único barramento, por exemplo, do IBM PC,
de lidar com todo o tráfego foi exaurida. Então, barramentos adicionais foram acrescentados tanto para entrada e saída mais rápidos, né, quanto de CPU para memória. Então, você tem essa figura aí, ó, basicamente, que é de um sistema x86 típico. Perceba que aí tem slot PCI, PCI Express, SATA, USB, e lá em cima, então, ao redor do processador, os dispositivos que são de altíssima velocidade. Tem muitos barramentos para observar aí, ó, cache, memória, PCI Express, PCI, USB, SATA, DMI, com taxas de transferência e funções bem diferentes, tá? O sistema operacional precisa ter ciência de todos eles para configuração e gerenciamento. Perfeito? Então, pessoal, assim, basicamente, é claro que aqui não está em profundidade. Ela é uma vídeo bem mais larga, porque ela trata um pouquinho de cada, para você se lembrar de quais os itens que nós precisamos saber ou rever para poder entender o sistema operacional rodando em cima de um sistema computacional com todos esses itens aí. Beleza? Então, pessoal, valeu por ter assistido e até a próxima videoaula.